Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre Aniquilação. Aniquilação é um dos filmes mais esperados do ano, estreou na Netflix, um filme gigantesco, mega produção da Paramount, de 40 milhões de dólares, infelizmente não foi para os cinemas, nem daqui, nem de quase nenhum lugar do mundo. Poucas salas receberam esse filme, porque a própria Paramount assumiu que imaginou que fosse ser uma bilheteria fracassada. Os últimos grandes filmes de ficção científica no cinema, a exemplo do Blade Runner 2049, foram bem abaixo, eles arrecadaram bem menos do que custaram, e aí eles fizeram essa métrica. Vamos passar na Netflix, e aí foi isso que aconteceu. A gente não vai ter a oportunidade de assistir esse, que é um dos sci-fi mais impressionantes dos últimos anos no cinema, infelizmente, porque ele é um filme lindíssimo, maravilhoso, e ver no cinema seria incrível, mas a gente tem a Netflix para isso, na verdade. Então, pelo menos a gente pode ver no dia do lançamento, em qualquer lugar do mundo, Aniquilação. Eu coloquei na minha lista de filmes mais esperados, por mais que ele seja mais sci-fi do que terror. Depois de assistir, ainda bem que eu coloquei, porque ele tem elementos de terror consagradíssimos, dá pra ver de muito Lovecraft aí, uma coisa muito do espaço. E ele é protagonizado pela Natalie Portman e dirigido pelo Alex Garland. O Alex Garland, esse é o segundo longa que ele dirige, mas ele é um cara que tem uma vasta carreira cinematográfica, trabalhando com o Danny Boyle e várias outras pessoas. Ele fez o Ex Machina. Eu recomendo altamente que você assista o Ex Machina antes do Aniquilação, não que tenha alguma relação, que faça qualquer tipo de menção, mas é legal você ver a evolução desse cara. É um cara para se manter no radar, do tipo, tudo que esse cara fizer vale a pena dar uma olhada, porque a Aniquilação é uma mistura de sci-fi com terror como se vê pouco. Então a Nicole Kidman ela é uma bióloga celular, ex-militar, que o marido dela está desaparecido há quase um ano. Esse é o começo do filme. Porém, o filme tem uma edição fragmentada que a gente já sabe muito lá pra frente, logo de cara. Porque por mais que a gente acompanhe essa pessoa, essa personagem ainda num luto pelo desaparecimento do marido, ela já passou por situações que faz com que ela apareça numa câmara de isolamento, dando um depoimento do que aconteceu com ela e como ela conseguiu escapar. Então, no começo do filme, a gente vê um asteroide, um meteorito caindo no planeta Terra, na região da Flórida, um asteroide alienígena caindo lá, e coisas acontecendo no entorno desse asteroide. E isso vai, no decorrer de muitos e muitos anos, se forma ali uma região conhecida pelo governo, e isso é mantido às escondidas. O governo fala que ali teve um acidente natural, isola o lugar e ninguém sabe de fato o que acontece lá, a população. Mas aí acontecem essas investigações num lugar chamado Brilho, o Shimmer, numa área X que se alastra cada vez mais, e aí tem um grupo de cientistas ali que comanda uma operação de tentar entender o que é isso, de conter esse crescimento, porque já tem cálculos sendo feitos de que daí tantos anos o negócio vai tomar proporções irreversíveis no planeta Terra. O marido da Nicole Kidman, ele é o único soldado que conseguiu voltar de lá. Então, em pouco tempo a gente sabe que esse marido que ela esperava voltou, mas uma pessoa muito diferente. É um cara que não tem memória do que ele era e com muitos problemas de saúde. Ele está com falência múltipla de órgãos, etc. E ele é pego pela mesma equipe que mandou ele para lá, para ser estudado, para ser entendido o que acontece com ele. E aí é organizada uma nova equipe, uma nova expedição para ir até esse Brilho, entrar lá nesse lugar para tentar entender que diabos está acontecendo lá. Muitos militares não voltaram, dessa vez eles mandam uma equipe de 5 mulheres, cientistas, químicas, psicólogas e paramédicas para irem até lá para examinar o que se passa lá. Isso tudo acontece muito, muito rápido, e a edição ela é fragmentada a ponto de tornar extremamente interessante, mesmo que você já saiba que a única pessoa que vai voltar dessa expedição é a personagem da Nicole Kidman, da Natalie Portman, desculpa. Esse lugar ele é lindíssimo de se ver logo de fora, ele parece uma bolha de sabão, e quando eles entram lá, a coisa vai se tornando cada vez mais preocupante, digamos, é um perigo no meio de uma beleza que é uma coisa estranha, assim. É como se o perigo fosse iminente o tempo inteiro, afinal, é como se fosse um ambiente alienígena, que as plantas são novas, os animais eles se modificaram para algo diferente, e aos poucos a gente vai cada vez mais entendendo desse lugar, e aí com as explicações das cientistas, que elas vão descobrindo o lugar junto com a audiência, a gente chega ali numa conclusão absurda de fantástica, que é aquele tipo de coisa que é difícil a gente ver em filme, assim. Ficção científica lida muito com essas questões e tenta trazer uma surpresa final, nem sempre tão surpreendente quanto a desse filme. Eu acho que a desse filme é uma das coisas mais fantásticas dos últimos anos, a citar grandes filmes de ficção científica, tipo um Distrito 9, que foi muito surpreendente, por ser diferente. Esse filme é uma coisa mais séria, ele vai para um nível nuclear, celular, com explicações biológicas de fato, assim. O cara que escreveu, é baseado no livro, é um cara que ele tem um pano de fundo científico forte, sem dúvida nenhuma.
Ele inventa muito em cima disso, ele cria uma realidade fantástica em cima disso, porém, ele tem por base muito da realidade que a gente conhece de ciência, de estudo nuclear celular. Conforme elas vão adentrando nesse ambiente, as coisas vão ficando cada vez mais perigosas. E o legal é que a trilha sonora conversa muito com esse grau de perigo, cada vez mais crescente, né, emergente dessa situação, porque por mais que tenha uma música ali que represente esse luto da personagem, a gente depois tem uma trilha sonora original que é extremamente fantasmagórica, como se fossem sons feitos pela floresta, por essas vegetações novas, esses seres novos que vivem nessa vegetação, que vivem nesse ecossistema alienígena. Percebe um pouco a trilha sonora, é realmente fantástica. Eu vi umas músicas depois. É difícil música que funciona assim, tanto dentro e fora. E é uma música que leva esse terror. Eu acho que muito do terror do filme está na trilha sonora. Isso é uma condição muito básica do terror, mas poucos diretores, poucas produções elas fazem uso disso de forma plena, tanto quanto esse filme. É claro que não dá para ir muito a fundo na história, só dizer que tem criaturas ali extremamente assustadoras. Ele acaba sendo um filme de criaturas, eventualmente, que dão medo, assim. É um medo emergente, crescente e constante, iminente, que fica no filme todo até uma conclusão que, por mais que você saiba, como eu já disse, onde vai parar a personagem da Natalie Portman, é impressionante o que esse filme faz. Só coloca o Alex Garland num alto escalão de ficção científica, e eu espero que ele vá mais para esse lado do terror, porque esse filme ele conversa com um terror cósmico, que a ficção científica normalmente não conversa muito com isso, é mais o terror puro mesmo. Então é legal ver questões reais, com uma coisa extremamente fantasiosa, criando um ecossistema novo, alienígena. Então para mim, uma das experiências mais fantásticas desse ano já. Provavelmente vai ser uma das mais impressionantes do ano todo. Uma coisa que faz você refletir, é difícil você sair desse filme meio incólume, assim, não preciso conversar sobre, não quero conversar sobre, tipo, não fez diferença. Eu acho bem difícil, por mais que você não goste disso ou daquilo, você vai querer conversar sobre. Eu acho essa uma baita de uma característica para qualquer filme. Então eu vou aproveitar esse filme, esse Aniquilação, que é um filme que tem muita gente falando sobre, que tem tido uma grande procura, para falar sobre uma listinha que o camarada Wilton lá do canal Fora da Sala, ele propôs. Isso é uma tag de filmes de terror. Eu gostaria de fazer um vídeo só sobre isso, mas aí eu acho que ficaria muito defasado, então eu vou aproveitar aqui para falar sobre isso. E depois eu gostaria que ele fizesse também num vídeo no canal dele. Recomendo o canal dele para quem gosta de cinema. Ele fala de terror eventualmente, mas ele fala de cinema de forma geral. São críticas bem interessantes, bem sintetizadas sobre os filmes. Eu acho que é curto e grosso, gosto por isso. E ele me mandou 8 perguntas, perguntas cruéis, mas eu vou responder da forma mais direta possível, sem rodeios. Então, a primeira pergunta é, e aí, claro, eu não sei de cabeça, tá aqui a minha cola. O primeiro filme de terror que eu lembro de ter assistido, eu lembro perfeitamente que o meu primeiro filme de terror foi A Hora do Pesadelo. Eu tinha lá meus 8 anos de idade, isso mexeu comigo de uma forma que talvez tenha sido... Não era a intenção, evidentemente, eu não captei nada das mensagens daquele filme, mas ele teve o efeito em mim. Eu já virei um pequeno fã de Freddy Krueger desde daí. O último filme de terror que eu assisti é um filme que eu vou gravar sobre, porque eu achei fantástico, um filme irlandês chamado The Lodgers, um terror extremamente gótico de Casa Mal Assombrada. Um filme de terror que me surpreendeu positivamente. Dos mais recentes, sem dúvida nenhuma, o que mais me surpreendeu foi A Bruxa. Não tem muito mais o que falar, esse filme tem que ser ovacionado de todas as formas, ele é absolutamente sensacional, então A Bruxa. Negativamente, eu acho que de forma geral a franquia The Purge é uma premissa muito poderosa, mas sempre mal executada. São 3 filmes já, nunca alcançou o potencial que poderia ter alcançado. Vai se tornar uma série do mesmo diretor e tal, pode ser que aí consiga desenvolver melhor as ideias. Mas até agora o The Purge é só uma bela ideia, com uma bilheteria absurda, porém, os filmes eu acho sempre bem ruinzinhos. O meu personagem favorito de filme de terror, Freddy Krueger. Remake, sim ou não? Difícil responder sim ou não. Eu responderia não, mas a gente tem bons remakes que atualizam as ideias, os personagens. O remake do Evil Dead é absolutamente fantástico, mas aí estão tantos remakes ruins que se tiver que responder sim ou não, não. Qual filme de terror você gostaria de ter atuado? Difícil essa, mas Brinquedo Assassino 2. É isso. E 3 filmes de terror favoritos, os meus 3 filmes favoritos. Algumas pessoas nos comentários pedem para que eu faça um vídeo sobre os meus filmes favoritos. Eu acho isso extremamente complicado, porque não dá só pra falar e acabou, tchau. Mas eu vou fazer isso aqui. Afinal, eu assumi o desafio e vou fazer. Meus filmes favoritos são, nessa ordem, 1, 2, 3. O Exorcista, Massacre da Serra Elétrica e Bruxa de Blair. São esses meus filmes favoritos. E é isso aí. Gostei dessa ideia. Valeu, Wilton, por ter me convidado. Assinem o canal, visitem o canal do Fora da Sala, um canal legal sobre cinema. E é isso aí. Valeu. Tchau.